Bom dia, galerinha do sexto ano, aqui é a professora Aline. Hoje nós vamos falar do conto de aventura. Lembrando que nós já falamos anteriormente sobre conto e vamos retomar aquilo que nós já falamos e acrescentar informações novas. Vamos lá? Vamos mergulhar nessa aventura? Conto. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ou seja, gente, é um texto que não é longo, tendo começo, meio e fim. Ou seja, com introdução, desenvolvimento e conclusão da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou seja, gente, o conto é uma história, mas é uma história com começo, meio e fim e que é breve. O conto possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos falando. Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero narrativo, conto, né? Então, todo conto, gente, precisa ter personagens. As narrativas, reais ou fictícias. Gente, real, como o próprio nome diz, fictícias quando as histórias são inventadas. Precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Gente, um ou mais seres. Por que seres? Né? Porque esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Lembrando também, gente, que no conto de aventura, ele pode sim ser contado no formato com animais. Entretanto, é mais comum utilizar-se pessoas. Além disso, nós temos personagens principais, que podem ser os protagonistas, né? Que são os personagens principais, que são os heróis, né? São os principais que não fazem maldade, mas também temos os antagonistas, que são os vilões. Além disso, nós temos os personagens secundários. Esses personagens secundários, eles ajudam no desenrolar da história. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Lembrando, gente, que no conto pode até ter muitas personagens, mas nem todas precisam ter falas, até mesmo porque a maioria pode servir como personagem secundário, ou seja, ajuda a história a existir. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve, rápida, dinâmica. Narrador. É a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de duas maneiras. Narrador-personagem. Quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador. Ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira pessoa, quando o narrador-personagem conta o que acontece com outros personagens. Então vamos lá, galera. Nós vimos que existem dois tipos de narradores. No caso aí, a explicação do narrador-personagem, o narrador-personagem, além dele contar a história de alguém, que aí ele conta na terceira pessoa, ele também narra a sua própria história. Então, por isso é comum o uso da primeira pessoa, dos verbos na primeira pessoa, dos pronomes na primeira pessoa. Narrador-observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência dos personagens, não sabe o que aconteceu no passado, anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. Então, o que é o narrador observador, gente? Ele conta a história, mas ele não participa dela. É apenas uma voz que conta uma história, né? E aí nós vamos ver que os verbos sempre vão estar o quê? Na terceira pessoa. Além disso, o narrador observador, ele não sabe o que aconteceu antes da história, o que se passa na cabeça das personagens, nem o que vai acontecer após a história, tá? Então ele não tem ciência de nada da história, ele só conta. Tempo. As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo. Ou seja, gente, né?
Desde o início da história até o final da história tem um tempo. Geralmente esse tempo é um tempo cronológico, que é o tempo do relógio, né? Então, a história pode se passar em horas, né? Minutos, horas e até dias, ou quem sabe até em anos. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias, mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer desses casos, a narrativa será breve, por tratar-se de um conto, ou seja, não pode ser alongada, porque senão muda o gênero. Se você escreve muito, né, 4, 5 folhas, já passou, já não é mais um conto, né? Quando você chega no máximo, né, gente? Aí umas 25, 30 linhas, passou disso, deixa de ser conto. E aí vamos entrar em outro gênero. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros passam-se em algum lugar do passado, ou até mesmo em um futuro imaginado pelo autor. No caso, gente, né, nós temos histórias que se passam hoje, nos dias atuais. Pode também ter algumas histórias que se passaram no passado, como nos contos maravilhosos do tempo do Era uma Vez, né? E no futuro, né? Algo que vai acontecer. Tem muito a ver com conto de ficção científica. No caso de vocês, nós vamos restringir os contos a no máximo 30 linhas, mas vocês vão ver que existem livros muito com mais páginas, né? Mas não deixam de ser conto. Nós vamos delimitar esse número para que vocês não acabem cometendo alguns erros. Então, toda história precisa de um tempo. Esse tempo é um tempo cronológico. Quando nós não conseguimos determinar o tempo, nós dizemos que o tempo é indeterminado, tá? Como nos contos maravilhosos do conto do Era uma Vez. Era uma vez, a gente não sabe quando aconteceu, então o tempo é indeterminado. Nos contos de aventura, pode ser que você perceba que se passou a história em algumas horas ou em alguns dias. Isso vai depender. E pode vir também sinalizado, né, na própria história, o que é uma das possibilidades, né? Sabendo também que pode vir ao longo do texto. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço descrito, explícita ou implicitamente, onde os personagens situam-se. O que é um espaço descrito explicitamente, gente? É um espaço escrito detalhadamente, né? Você percebe logo no primeiro parágrafo que o espaço vem sendo descrito, por exemplo, numa floresta, num campo, num vilarejo, em algum lugar, né? O que é escrito implicitamente? Quando você só percebe ao longo do texto onde seria esse lugar. Novamente, por tratar-se de uma narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços. Por quê, gente? Se o conto é breve, se o conto é rápido, se eu coloco muitos espaços, muitas das vezes eu preciso descrevê-los para que as pessoas entendam onde eu estou. Então, o ideal é que sejam poucos espaços, de preferência um, dois ou no máximo três, né? Como acontece no conto da Chapeuzinho Vermelho. Vocês têm aí a casa dela, né? Tem a floresta e tem a casa da vovó. Então, são 3 lugares em que ocorre o espaço, né? Continuando. Podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. Então, gente, uma narrativa curta, né? É porque não precisa se alongar, criar muitos espaços, mas sim dar sentido àqueles espaços que já foram criados. Enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Então, o enredo, gente, é a história em si. A história precisa apresentar um começo, né? Geralmente no começo você tem a apresentação das personagens, a apresentação do tempo e a apresentação do espaço. Um meio, que é o desenvolvimento, ou seja, que você vai desenrolar a sua história, e aí você pode colocar o clímax, que é o momento de maior tensão. E um fim, que é a conclusão, né? Você vai encerrar. Na verdade, no desenvolvimento, você também pode colocar um problema ou uma complicação. Essa complicação vai ser resolvida ou não
Isso nós veremos na conclusão. Conflito. Por fim, os contos têm um conflito. Conflito também, gente, é conhecido como problema, tá? Que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo e geralmente deixa o começo da narrativa diferente do final. Então, gente, o problema ele pode aparecer, né, no início da narrativa, né? E esse problema pode apresentar ou não uma solução. Então, nós chamamos conflito também de problema ou complicação. Estrutura do conto. O conto costuma ser estruturado em 4 partes. Então vamos lá, né? Introdução, né? Que aí vocês vão colocar quem são as personagens, né? Qual o nome delas, é, isso é muito importante, características sobre elas. Depois vocês vão colocar ainda na introdução o lugar, que é o espaço, né? E o tempo, né? Se foi um dia pela manhã, se foi uma tarde, né? No desenvolvimento, vocês vão começar a desenrolar a história, ou seja, contar os detalhes e colocar aí, né, a complicação, que é o problema a ser solucionado. Após isso, vem o clímax. O clímax é o momento auge de tensão, se aquele problema vai ser solucionado ou não, para chegar à conclusão. Então, número 1, introdução. Ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa. E aí foi aquilo que eu disse, gente. Quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Ou seja, de repente aí já pode surgir algum problema. Número 2, né? O desenvolvimento. No desenvolvimento, né, começa literalmente a complicação, ou seja, o conflito, né? E esse conflito, gente, tem que ser um problema. Aí vai apresentar ações que modificam o estado inicial da narrativa. De repente, sua história estava totalmente tranquila, quando de repente aparece esse problema. E esse problema, ele precisa ser resolvido, e é o que vai se passar no desenvolvimento, sem dar a resolução dele, porque a resolução vem ao final. Número 3, clímax. É o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, ou seja, se aquele problema vai ser ou não vai ser resolvido. Número 4, conclusão, ou desfecho ou ainda solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que provavelmente será diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou que não foi solucionado, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. E aí, eu trouxe para vocês um conto de aventura. Como o próprio nome diz, a aventura, né? Traz alguma coisa que nos remete a tal ato. O ambiente em primeiro lugar. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal, e adorava nadar em um rio que ficava perto de sua casa. Então aí, gente, nós temos o quê? O início, a introdução. Nós sabemos o espaço onde ocorre, que é um pequeno vilarejo. Sabemos que o personagem é o Pedro, que é um jovem aventureiro, que ele adora meio ambiente, que ele passava a maior dia da floresta. Então tá apresentando aí quem é o Pedro. Aí começa, certo dia, ou seja, o tempo, né, vai surgir ao longo da narrativa. Ele ainda não surgiu. Certo dia, Pedro estava andando pela floresta quando viu um movimento estranho e depois um tiro e um grito de animal. Muito curioso, ele foi lá olhar. Gente, aí tá chegando o problema, né? O fato dele ter ouvido um tiro e ele vai ver aí alguma coisa de errado. Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as árvores, matando e capturando os animais. Surgiu o problema. Pedro chegou à frente deles e disse: Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? Pegue ele, falou o líder do bando, né? Agora as coisas começaram a se complicar.
Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: Gente, momento de maior tensão. Não atirem, ele será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós. No tempo que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Então, os dois últimos parágrafos aí, gente, é a conclusão. Ou seja, nada aconteceu com Pedro, embora ele tivesse corrido risco de vida. E esse conto é um conto de aventura, porque, como o próprio nome diz, é uma aventura. Quem nunca se aventurou na vida? Um beijo no coração de vocês e até logo!